A situação da comunidade LGBTQI+, brasileira, que em contextos regulares já é frequentemente ruim, ficou ainda pior em meio à pandemia do coronavírus. Pessoas trans e as que são negras e indígenas sofrem ainda mais. Neste episódio, a gente discute alguns pontos do relatório organizado pelo coletivo Vote LGBT. Por que manter a saúde mental é a maior dificuldade de LGBTQI+, brasileiros em meio à pandemia? Como a LGBTfobia afeta a vida de jovens dentro da própria casa? E o que a gente pode fazer para minimizar os efeitos da pandemia? Eu sou o Bruno Nomura e este é o podcast Bendita Geni, seu exercício jornalístico de resistência, reflexão e amor. No domingo, Dia Internacional do Orgulho LGBTQI+, o coletivo Vote LGBT divulgou os resultados de uma pesquisa que ouviu mais de 10 mil pessoas LGBT+ brasileiras. O objetivo era avaliar os impactos da pandemia do coronavírus na comunidade. Se faltam ações do poder público, resta a nós nos organizarmos para entender a dimensão do que está acontecendo e cobrar soluções. As conclusões do relatório da Vote LGBT não foram as mais animadoras. Quando a gente fala da população LGBTQI+, a gente está falando de uma população que já enfrenta desafios extras em contextos, entre aspas, normais. O estudo apontou que a pandemia acabou aprofundando esses desafios. Uma das conclusões é que, dentro da comunidade, pessoas trans e as que são negras e indígenas são as que mais ficaram vulneráveis na pandemia. Outro dado importante é que 24% das pessoas entrevistadas, ou seja, um quarto, declararam que perderam o emprego diante da pandemia. Além disso, quase um terço das pessoas já havia recebido diagnóstico de depressão. Manter a saúde mental em meio à pandemia, inclusive, foi a dificuldade mais apontada, por 42%. Depois vieram, bem atrás, as novas regras de convívio social, solidão, convívio familiar, falta de dinheiro e falta de trabalho. Nesse episódio, então, a gente vai falar sobre a piora na saúde mental e o afastamento da rede de apoio, apontados como os pontos mais críticos entre pessoas LGBTQI+ brasileiras na pandemia. A piora na saúde mental talvez seja um fator que a maior parte da população brasileira esteja lidando neste momento de crise. No entanto, o coletivo Vote LGBT lembra que a nossa população já sofre com problemas de saúde mental acima da média nacional, como consequência do convívio com diversas formas de preconceito. Nesse sentido, a pesquisa destaca que 1 em cada 2 LGBT+, indicaram a saúde mental como o maior problema do isolamento. Isso está ligado ao segundo ponto, o afastamento das redes de apoio. Ficamos mais distantes dos locais em que nos sentimos seguros ou aceitos, como universidades, baladas ou grupos de amigos. Para piorar, o convívio familiar forçado torna o próprio lar muitas vezes hostil. O convívio familiar se torna desgastante tanto para os mais jovens quanto para os mais velhos. Os mais jovens têm mais acessos a redes de apoio virtuais. No caso dos mais velhos, o desgaste se traduz em solidão. O Breno Luiz tem 18 anos, é estudante universitário e mora no Rio Capital. Você vai reparar que ele falou bem baixinho, mas é porque ele ainda vive com os pais conservadores. A relação piorou agora com a pandemia, em que essa convivência forçada agora é de 24 horas por dia. A gente se certificou de que ele estava em um lugar seguro para conversar com a gente. Breno, conta pra gente, como é que é viver em uma casa em que você não pode ser quem você é? Particularmente vivendo numa família extremamente preconceituosa. E para eles é um choque de realidade porque não é da época deles. Eu entendo, eu compreendo isso, tento me pôr no lugar. Mas até o ponto onde você é ofendido, você é hostilizado, você é repreendido por uma coisa que é sua, sabe? É o seu ser, você é assim. Isso é muito difícil porque você acaba, se mutilando, entre aspas, o seu próprio jeito de ser. Então você vai se reprimindo, e chega uma hora que não dá mais. Você quer explodir, mas você não pode explodir, sabe? Você põe em primeiro lugar a sua própria segurança. E pra mim tem sido uma batalha árdua todo santo dia, né?
porque sempre evito ter o conflito. Aí é difícil você ser uma coisa e não poder ser essa mesma coisa. A saúde emocional e psicológica, né, acima de tudo, fica muito abalada e é muito difícil. O máximo que eu tô tentando, superar isso pois a gente não pode sair, que é falando com meus amigos, tentando me distrair de alguma maneira, lendo coisas que me motivem, com a quantidade de artistas LGBTQIA+, que a gente tem no Brasil e nos dá força, isso é muito importante, muito mesmo, que a gente consegue ver uma luz. Quando eles pelo menos falam para a câmera assim, algum disso vai passar, isso é muito importante porque a gente fica com uma esperança tremenda. Eu acho que muita gente que não tem essa vivência de medo dentro de casa não entende muito bem como é viver se reprimindo o tempo todo. Você pode contar um pouco desse sentimento? É muito frustrante. Você fica com um pensamento toda hora de e se alguém descobrir? O que vai acontecer? Para onde que eu vou? Será que eu vou apanhar? Será que eu vou ser expulso de casa? Eu sempre fico imaginando o que aconteceria se acontecesse no caso de descobrirem. O medo é muito grande, sabe? A gente não sabe o que pode acontecer. A gente vê casos e casos de pessoas sendo agredidas fisicamente, pessoas sendo mortas por familiares, ainda mais a gente no Brasil, que é o país que mais mata trans e travestis no mundo. Aí por isso que, igual eu, preferi optar por não dizer pela nossa própria segurança, porque a gente fica sem saber o que fazer. Se já dão sermões na gente por andar de alguma forma, falar de alguma forma, o que fariam se fosse, eu sou gay e gosto de me relacionar com pessoas do mesmo sexo? Não sei, eu tô até tremendo um pouco aqui. Você comentou sobre seus amigos. Qual que é a importância para você de saber que você tem com quem contar se você precisar? Para mim é de suma importância, porque com eles, né, com esse pessoal, eu posso ser quem eu sou, sabe? A pessoa quem eu quero ser. Então, era assim, quando não tinha pandemia, eu era de um jeito como eu sempre sou aqui em casa, me escondendo, né, fazendo toda essa atuação, e com eles eu, respirava. Era minha válvula de escape, sabe? Um checkpoint para me conseguir passar para a próxima fase. E essa conversa, rir do jeito que eu posso, dançar do jeito que eu posso, ouvir as coisas do jeito que eu quero, sabe? Isso é revigorante de uma forma fenomenal. Para mim é a coisa mais importante. Você tem com quem falar e com quem se expressar, com quem... literalmente uma válvula de escape, sabe? Uma entidade inglesa, a The Albert Kennedy Trust, recomenda fortemente que jovens LGBT+, não saiam do armário para as famílias nesse período de isolamento, temendo que eles fiquem desamparados. Mas eu acho que é muito perverso essa coisa de que os jovens são justamente aqueles que estão mais dependentes das famílias, até porque ainda estão estudando, ainda não tem uma base sólida no mercado de trabalho. Queria que você falasse sobre isso. A gente que realmente depende, né? Tanto financeiramente dos nossos pais e a gente não sabe o que fazer também por causa disso. Tanto que a maioria das pessoas fala, é mais fácil, mais seguro você falar isso quando você tiver sua estabilidade. E muito da gente jovem não tem, sabe? Então a gente tenta a trabalhar pra tentar, sair de casa cedo pra ter o nosso canto, sabe? Ter duas coisas da nossa maneira. Mas essa questão de, trabalhar pra gente tentar se sustentar, pra gente tentar, crescer como pessoa e tal, é o, entre aspas, essencial pra gente, ficar saudável mentalmente e sentimentalmente. Mas, né, a gente entrou numa pandemia, eu também queria fazer isso, tentar procurar um emprego pra me estabilizar, né, pra poder pelo menos sair disso. É meio difícil, porque agora a gente não tá tendo uma crise de desemprego no Brasil muito grande e nós jovens ficamos à mercê disso, literalmente sem ter o que fazer e sem ter outros meios para isso. Breno, o que você diria para as pessoas que estão passando pela mesma situação que você nesse momento de pandemia? Eu não sei o quando isso vai passar. Eu também não sei quando isso vai passar para mim. Eu só sei que você tem que ter força. Tô um pouco emocionado. Tem que ter força. Eu só, achar alguém para você falar, conversar, te distrair, tá ali por você. Não sei que não é todo mundo que tem uma pessoa assim, mas tem pessoas na internet, fóruns, tem ONGs que você pode ligar, você pode mandar mensagem, que eles te ajudam. E tentar ao máximo ficar seguro, sabe? É isso, esse sentimento de você ficar seguro que é o melhor de tudo. Breno Luiz, dias melhores virão. Obrigado mesmo pela sua participação aqui no Pente da Geni. Muito obrigado. A Paola Mendes é atriz de Duque de Caxias, Rio, e tem 20 anos. Ela foi expulsa de casa em plena pandemia por ser trans. Paola, conta como foi esse episódio em que seu pai te expulsou de casa.
Primeiro tive uma briga com ele porque eu saí com a toalha igual minha mãe sai, minha irmã sai. E isso pra ele foi demais, ele me jogava pra um lado pro outro, me bateu, me deu um soco no olho, que eu fiquei com o olho roxo. Ele tinha pago uma psicóloga pra mim, que essa psicóloga, ele tinha pensado que ela ia mudar minha cabeça e fazer eu me tornar um menino de novo. A psicóloga foi bem clara para ele, falou que ela não podia fazer isso. Ele não gostou muito disso, viu que não ia ter diferença, que eu não mudei minha forma de ser, de ver as coisas. Aí ele foi, no dia que eu cheguei da psicóloga, e me expulsou de casa, sem ter dinheiro, sem ter para onde ir. Eu tava na rua praticamente, entendeu? Sem rumo. Para mim foi muito difícil, porque no meio de uma pandemia, quem ia me aceitar? No meu pensamento. Mas graças a Deus eu fui aceita por uma família, fiquei aqui um período e fui para casa da minha avó. Paola, o que passou pela sua cabeça quando você estava sendo expulsa? Eu me senti um produto descartável, sendo jogado para fora. Por nada. Por um nada. E o que passava pela minha cabeça era a rejeição. Porque não era qualquer pessoa, eram sim meus pais, as pessoas que me puseram no mundo, que me criaram. Embora meu pai nunca teve uma relação comigo boa, porque ele falou na minha cara, eu tratei você desse jeito porque eu já sabia o que você era. Mas ele não aceitava por causa do machismo dele. Como que é viver em uma casa em que você não podia ser quem você é? Era horrível, 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 horrível. Porque pensa numa casa, pensa assim, você é uma mulher trans, convicta do que você é, tendo que escutar a ladainha te chamando pelo nome de registro, jogando na mesma tecla que você era um homem, que você nasceu homem, ia morrer homem, que você nunca ia se tornar uma mulher. A minha sorte é que eu tinha amigos. E o que acontece? O Encontro das Cores pra mim é tudo. Tudo, tudo, tudo. São pessoas que me acolheram também. Quantas vezes já tentei suicídio dentro da minha própria casa, o bairro me ligar desesperado. Não, amiga, não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso. E ligar pra minha mãe ir lá no quarto e... Ah, tá bem. Eu só ficava trancada dentro do quarto, sem fazer nada. Você falou que nesse dia que a gente tá tendo essa conversa, você não tá na sua avó. Você tá na casa da família que te acolheu quando você foi expulsa. Você comentou que teve uma briga lá, né? Como é que é a sua relação com a sua avó? A minha avó tá tentando aceitar. Ela não aceita eu ser Paola. Ela não me chama de Paola. Eu não me visto do jeito que eu gosto, assim. Eu tenho que sempre mesclar, usar uma roupa masculina com uma blusa feminina. Ainda mais que o marido dela não aceita de jeito nenhum. E lá onde eu moro tá tendo uma briga danada por causa de mim. Então, a relação tá conturbada também. Mas, tipo, minha avó é a minha riqueza, a mulher que eu me inspiro. Você comentou sobre seus amigos, sua rede de apoio. Qual que é a importância de saber que você tem com quem contar? Então, o Encontro das Cores na minha vida foi tipo um presente. A primeira vez que eu fui no Encontro das Cores foi quando eu fui a primeira vez expulsa de casa. Eu cheguei lá destruída e me receberam, me abraçaram, me acolheram. O bairro me abraçou, falou que ia estar comigo e até hoje ele não me abandona. Então, faz parte da minha vida, faz parte da minha rotina, porque eu sei que eu tenho pessoas que estão ali para me entender, para me ajudar. Se eu estiver precisando de alguma coisa, eles estão ali prontos para me ajudar. Paola, você ainda está se estabilizando, né? Mas o que você pensa do futuro? Tô me tratando, mas tá difícil, porque viver numa família que não tá do seu lado, te ameaça de te bater, falaram assim pra mim, vai te bater até você virar homem. Então, é muito difícil. É uma dor que só a gente sabe. É uma dor que só a gente sente. Uma dor inexplicável. Eu espero que eu consiga alcançar meus objetivos, que eu consiga, sim, ser uma trans ativista,
uma trans empoderada, uma mulher que construiu uma família e colheu os frutos disso. Paola Mendes, boa sorte e muito obrigado por compartilhar um pouco da sua história com a gente. Foi um prazer te conhecer, obrigada pela oportunidade. A Paola falou tanto da importância para ela que a gente precisava descobrir o que é esse tal do Encontro das Cores. Conversei com o Byron Teixeira, de 26 anos, fundador do coletivo, que vai explicar melhor a atuação do grupo lá na Ilha do Governador, zona norte do Rio. Byron, o que é, afinal, o Encontro das Cores? O Encontro das Cores, ele é um coletivo. Nossa meta é que um dia ele se torne uma ONG, mas por enquanto ele é um coletivo LGBT que presta assistência aos LGBTQIA+, locais. E aí a gente fazia diversos encontros. Cada encontro a gente debatia sobre uma pauta, sobre família, depressão, saúde, trabalho, tudo isso a gente debatia nos nossos encontros. A gente já tem algumas parcerias também com a Fiocruz, que a gente consegue mandar pessoas para lá para fazer exames, para ser consultado. Já prestamos alguns cursos para as clínicas da família local, aqui de onde a gente mora, para mostrar para as pessoas que trabalham lá como se deve atender uma pessoa LGBTQIA+, como se deve se referir a cada sigla, para você não ferir, não machucar a pessoa, para que ela se sinta confortável. Hoje em dia a gente tem uma equipe de organização, porque eu não conseguia mais fazer isso tudo sozinho, que eu faço questão de citar a minha equipe, que é o Lucas, o Joel, o Evandro, a Luane. Muitas pessoas já conseguiram, através do encontro, se assumir, contar para suas famílias quem elas são de verdade. Temos parceria também com psicólogos, então a gente tem um impacto muito legal aqui na ilha. De onde surgiu a ideia de criar o Encontro das Cores? O Encontro das Cores ele nasceu porque eu era da igreja, eu era líder de uma igreja, fazia tudo, pregava, fazia tudo que um líder da igreja faz. E aí quando eu estava no meu auge da minha depressão e tal, e eu conversei com a minha liderança, com os pastores, foi me colocado a escolha, ou você abre mão de ser gay e se mantém na igreja, ou você vai ter que perder tudo que você não vai poder mais ser líder, você não vai poder mais pregar, enfim, você não vai poder mais ser nada aqui dentro da igreja. E aí foi onde eu optei por viver, porque se eu continuasse da igreja eu ia acabar cometendo suicídio, porque eu já estava beirando a isso. Eu me senti muito mal por ter que estar fora da igreja, não poder continuar fazendo minhas ações sociais que eu fazia. E aí que veio o estalo na minha cabeça, conversando com uma amiga minha, falou, por que você não monta algo voltado para o seu público? Byron, você que está em contato direto com a população LGBTQI+, pelo menos ao seu redor, o que você percebeu de impactos causados pela pandemia na vida dessas pessoas? A população LGBTQIA+, é uma população que já sofre diariamente com pressão psicológica, ansiedade, com ataques diários, seja dentro de casa ou nas escolas, na faculdade. Com isso tudo, a quarentena fez com que quem sofre dentro de casa, a roda de fuga é ir para a rua, ir para a casa dos amigos, estar no trabalho. Está sofrendo muito dentro de casa por conta disso. Juntou medo, insegurança, desemprego, a fome batendo na porta, um governo completamente descontrolado, que não dá condições para as pessoas se manterem durante essa pandemia. E principalmente a população de travestis e transexuais, que já são tão marginalizadas, já falta emprego, que não dão oportunidade para essas pessoas de trabalho nas empresas, que muitas das têm que procurar trabalho na rua, com a prostituição. Então, acho que isso afetou a todos, de uma forma geral, mas principalmente a população de travestis e transexuais. Sobre o coletivo, qual que é a meta de vocês para o futuro? Nosso maior sonho é criar a Casa das Cores. A Casa das Cores vai ser uma casa de acolhimento à população LGBTQIA+, que se encontrem com situações de rua, de vulnerabilidade, são expulsas de casa, para que a gente possa acolher essas pessoas. A Paola relata esse sentimento de gratidão muito forte por algo que é muito mais simples do que criar uma casa de acolhimento. É só mesmo pelo ombro amigo, por saber que ela não está sozinha. Queria que você falasse sobre isso. Para você manter e criar um ambiente de acolhimento para as pessoas que normalmente são tão atacadas e massacradas pela sociedade, é só você ter muito amor, muito carinho, muito respeito,
muita empatia. Sabe, qualquer lugar você pode criar um encontro, um lugar de abraço. O encontro, ele acontecia no início, eu vou te falar, ele acontecia em praças. E a gente fez um encontro, sabe, as pessoas se sentiram tão bem, tão acolhidas por estarem ali, por poderem estar com pessoas iguais a ela, ou pessoas diferentes, mas que respeitam as diferenças, respeitam o jeito que ela é. Então, eu vou te falar que isso custou exatamente R$0. Byron Teixeira, que vocês continuem esse trabalho. Obrigado mesmo pela conversa. Tchau, tchau. Bom trabalho. O relatório do coletivo Vote LGBT aponta caminhos possíveis para a gente enfrentar essa pandemia juntos. O primeiro é oferecer apoio emocional às amigas e amigos LGBTQI+, estar sempre em contato e se sentir que precisam auxiliar a encontrarem ajuda profissional. O segundo é o apoio social, manter essa rede de amizades viva mesmo na pandemia, retomar laços saudáveis e se certificar que suas pessoas queridas estão seguras em casa. Caso não estejam, buscar maneiras de levá-las a lugares seguros. Apoiar financeiramente, comprando sempre que possível de pessoas LGBTQI+, também está entre as dicas do coletivo. O relatório completo está no site votelgbt.org. E nós ficamos por aqui. Eu também vou resolver meus problemas com a minha família lá no Paraná essa semana. Me desejem sorte. Bendita Geni é um projeto independente de podcast, newsletter e vídeo voltado à comunidade LGBT+. Novos episódios às segundas, quartas e sextas-feiras. Fazemos parte da rede LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts do Vale em lgbtpodcasters.com.br. Este episódio contou com produção e edição minhas, @Bruno_Nomura. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube. Links no nosso site, onde você também pode assinar a nossa newsletter e receber os principais fatos do universo LGBT+, da semana, direto no seu WhatsApp ou Telegram, tudo de graça, benditageni.com. Você, empresa, quer patrocinar a gente? Entre em contato. Acha este projeto importante? Gosta do nosso conteúdo? Com valores a partir de R$10, você ajuda a manter este projeto vivo. Instruções também no benditageni.com. Seu exercício jornalístico de resistência, reflexão e amor fica por aqui. Muito amor e até mais!